Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre a economia política de Thomas Robert Malthus. Este autor que viveu entre 1766 e 1834, grande economista inglês, um dos principais nomes da economia política clássica, era filho de um culto proprietário de terras, amigo de filósofos como Hume e Rousseau, além do economista David Ricardo, seu grande interlocutor, embora ambos divergissem na maior parte dos temas sobre os quais debatiam. Ele se formou em Cambridge e depois se tornou, em 1797, pastor anglicano, embora não tenha sido um clérigo praticante. É importante falarmos um pouco do contexto histórico e intelectual de Malthus para entendermos os temas sobre os quais ele se debruça, como esses temas se apresentam a ele e como ele os encara. É um período em que se dá o aumento muito considerável da pobreza, o final do século XVIII, início do século XIX, e surge uma série de leis dos pobres, a última delas, de 1795, que estabelecia uma renda mínima para os cidadãos, independentemente dos seus rendimentos. Isso se faria com base no preço do pão, uma espécie de lastro. Uma pensão cobriria a diferença entre os seus rendimentos e essa renda mínima. Eram leis que ensejavam calorosos debates. A gente vê como esses debates são presentes até hoje, né? Porque esse tipo de programa de renda mínima nos é bastante conhecido, e é curioso que alguns partidos disputem acerca de sua paternidade, mas me parece que nenhum deles existia no início do século XIX. Bom, havia também um outro tema polêmico, que eram as Corn Laws, as leis dos cereais. Elas impunham tarifas aos cereais importados e estabeleciam para eles um preço mínimo, claro que com validade para o mercado inglês. Os proprietários de terras eram naturalmente a favor dessas restrições aos importados, mas eram leis que tinham história, existiam desde a Idade Média, só que tinham se tornado naquele período, na primeira metade do século XIX, uma questão muito central, gerando uma polêmica muito acirrada entre, de um lado, os donos de terras e de outros industriais, especialmente os de Manchester, que queriam baratear os custos de sua mão de obra. A gente viu como o Ricardo se envolve nessa polêmica e ele está do lado, né, dos industriais, assim, ele teoriza a esse respeito, né? Vocês podem retomar as aulas anteriores e ver como o Ricardo reflete sobre o desenvolvimento da sociedade, a necessidade de uso crescente da terra e de terras de qualidade inferior, e como isso vai transferindo o excedente, na visão de Ricardo, né, do lucro para a renda, ou seja, aquilo que outrora foi lucro vai virando renda, e o poder também vai passando ali dos empresários para os proprietários de terra, levando a um estado estacionário da economia. Então, e Malthus está do outro lado, vai dar suas razões, depois vamos ver até isso, né? Malthus se posiciona a favor das Corn Laws. É importante destacar que as guerras napoleônicas haviam reduzido muito as importações inglesas até 1813, quando da captura do imperador. Então foi um período de preços muito altos para os alimentos. Os aristocratas britânicos, que dominavam o parlamento, ficaram bastante preocupados com a possibilidade de significativos aumentos da importação, o que reduziria os seus ganhos. No plano intelectual, Malthus terá dois alvos preferenciais: o humanismo de William Godwin, com suas ideias anarquistas, e também Marquês de Condorcet, que foi fisiocrata, era cético e democrata, apoiou a Revolução Francesa, acabou morrendo em consequência de ter divergido de sua violenta etapa jacobina. Parece que não era muito conveniente divergir de quem estava com o poder nas mãos nessa etapa da Revolução Francesa. Para Malthus, o que a gente vai ver mais de perto daqui a pouco, os vícios e a miséria humanos não decorrem das instituições ruins, mas da capacidade de proliferação humana. Se a guerra fosse abolida, como Condorcet idealizou, um dos controles essenciais da população se anularia. Os programas de bem-estar, poderíamos chamá-los assim, preconizados pelo intelectual francês, anulariam outro antídoto contra a superpopulação, a fome. Como já disse, nós vamos precisar de entender isso melhor daqui a pouquinho. A sociedade igualitária e comunista de Godwin alimentava as massas, ou alimentaria as massas, na visão de Malthus, e com isso alimentaria também a sua rápida e problemática prolificação. Vamos considerar um pouco a teoria da população de Malthus, seus fundamentos e suas implicações, porque sem isso nós não entenderemos um próximo assunto muito importante, de certo modo muito atual, que diz respeito àquelas leis dos pobres e outras formas de assistência, de proteção oferecidas, especialmente pelo Estado, né, à população mais carente, e que não eram bem vistas por Malthus. Então Malthus hoje seria contra, e radicalmente contra, essas políticas que chamamos hoje de políticas sociais.